Estamos no período da quadra chuvosa do ano de 2024. Com as chuvas, infelizmente, alguns perigos acabam vindo também, como a vinda de animais peçonhentos que se aproximam cada vez mais dos grandes centros urbanos e, é claro, também a possibilidade de alguns pequenos desastres, como a queda de árvores em decorrência dos fortes ventos e das fortes chuvas. Nós nos dirigimos até a terceira companhia do Corpo de Bombeiros aqui do município de Canindé, para trazer para vocês orientações de segurança que devem ser tomadas neste período da quadra chuvosa. A gente orienta, né, que sempre tenham cuidado com os animais como escorpião, cobras, e acionem o Corpo de Bombeiros ligando 193, né, que a gente vai de pronto atender ao chamado, né. E assim, a orientação é isolar o local e não evitar, né, matar o animal, porque assim é um crime também ambiental, né? E a orientação é exatamente essa. Acionados, a gente vai fazer a captura, né, do animal peçonhento. Os animais eles costumam sair dos seus habitats por conta da chuva, acabam se aproximando mais das cidades, se aproximando mais das pessoas, mas eles não vão atacar a menos que se sintam ameaçados, né? Claro que existem alguns animais que sim vão fazer isso, como é o caso de escorpiões e aranhas, por exemplo, também. Mas a pessoa, ela não deve matar, ela deve tomar todo o cuidado possível para não ser nem atacada por esses animais. E se for um animal como uma jiboia ou uma cobra, devem contatar então o corpo de bombeiros. Sim, sim. Obviamente, né, o animal a gente constrói residências, né, em espaços que antes eram deles. Então, eles com a chuva, com a questão do passar do tempo da construção civil, existe esse adentrar essa área deles, né? E aí a orientação é isolar o local e chamar o corpo de bombeiros para maiores orientações, né? E tenente, com relação, por exemplo, também à queda de árvores, que acontece bastante aí, né, durante esse período da quadra chuvosa, por exemplo, as árvores do tipo Nim, que tem aquelas raízes que acabam saindo um pouco do solo, elas são as mais propensas a ter esse tipo de queda. Sim, obviamente com as fortes chuvas e a questão também dos ventos, facilita a queda dessas árvores. E a indicação é isolar também a área, porque às vezes tem fio, né, energizado e aí pode correr risco de choque elétrico. E não é interessante para o cidadão passar por esse risco. Então aconselha-se que faça isolamento e ligue também o 193 para a gente poder atender com brevidade o chamado. Justamente esse ponto que a gente vai teclar agora, né? Como que o pessoal pode estar contatando e acionando o corpo de bombeiros? Pronto, o sinistro aconteceu, né, o acidente, ou numa via, porque o risco iminente da queda também vocês podem acionar, né? E aí, no caso já de concretizado o ato, a queda tendo sido realizada, a forma de contato é ligando o 93 e aí a gente vai fazer o atendimento e a verificação da situação. Se não tiver acontecido a queda, a gente não é responsável pela avaliação do estado de saúde da árvore. Mas se for algo que é visivelmente claro que existe a queda, a gente vai ter meios para poder fazer o corte, né, a poda. A questão da queda de árvores acontece por conta da situação de ventos fortes e também a períodos de chuva, né? E o que a gente aconselha é exatamente isso. Havendo risco iminente, orientar, contactar o Corpo de Bombeiros. Nós não somos responsáveis por avaliar a situação de saúde da árvore, né? Porque não temos aqui um efetivo com agrônomos. Mas a orientação é exatamente essa. Uma vez caído, a gente já pode ser acionado e vai fazer a intervenção. Mas em situação de havendo o risco de queda, a forma de neutralizar esse risco é justamente uma orientação com o especialista, né? Estas orientações são repassadas ano após ano. Você, telespectador, caso venha encontrar um animal peçonhento, como uma jiboia, que é muito comum aqui próximo à cidade de Canindé, não a mate, pois se classifica como crime ambiental. Ao invés disso, contate 193, este é o número de disque do Corpo de Bombeiros, e assim você pode estar então contatando os agentes, para que eles possam então realizar os devidos procedimentos com o animal. Em caso de queda de árvore, em caso de qualquer uma destas ocorrências que trouxemos para vocês, não deixe de contatar o Corpo de Bombeiros. As imagens são de Rinaldo Pinheiro, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.